Vem comigo para mais um tutorial incrível! Vou utilizar fio de malha e uma agulha de crochê número 7. Começo fazendo o meu nozinho inicial e aqui eu vou subir um total de 13 correntinhas. E pode deixar essas correntinhas mais folgadas. Depois de finalizar, eu vou pular a minha primeira correntinha, entro na minha segunda e vou trabalhar um ponto baixo. Para cada ponto de base, eu vou trabalhar um pontinho baixo até chegar no final da minha carreira. Quando eu chegar no último ponto da minha carreira, eu finalizo com o meu ponto baixo, mas agora eu preciso fazer a curva desse meu trabalho. Então, no mesmo ponto de base, eu vou trabalhar 4 pontos baixos juntos, sempre passando a agulha bem no pezinho do meu ponto. Depois de finalizar esses 4 pontos aqui da minha curva, eu ajeito o meu trabalho e volto fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E eu já vou esconder aquele fiozinho lá do início do meu trabalho. Faço um ponto para cada ponto de base até chegar no final dessa carreira novamente. Cheguei no final da minha carreira, vou fazer a minha curva. Como eu já tenho um pontinho aqui do outro lado, aqui eu preciso trabalhar 3 pontos juntos para totalizar os 4. Faço aqui o primeiro, o segundo e agora o meu terceiro. Tenho os 4 pontos da minha curva exatamente como eu tenho no outro lado. E aqui eu tenho a minha base pronta. Vou fazer o meu fechamento esticando essa alcinha que está na minha agulha, passo a minha agulha na cabeça do meu primeiro ponto, levo essa laçada aqui para o lado de trás e arrumo mais uma vez. Passo a minha agulha de cima para baixo, pegando apenas uma das alcinhas dessa laçada, vou dar uma leve girada na agulha, coloco essa alcinha que ficou aqui para trás, pesco o fio que está vindo do rolo e trabalho o meu primeiro ponto baixo. No mesmo pontinho de base, eu vou trabalhar mais outro ponto baixo, e eu já vou explicar para vocês como vai ser essa sequência. Eu pulo um ponto de base, então aqui trabalhei 2 pontos, pulo um ponto, no ponto seguinte eu pego apenas a alcinha de trás da correntinha e essa laçada que se formou atrás de cada ponto, e aqui eu vou trabalhar 2 pontos baixos juntos. Fiz o meu primeiro, no mesmo ponto de base, trabalho o meu segundo. Pulo um ponto, entro no próximo e faço essa minha sequência trabalhando 2 pontos baixos juntos. E dessa forma eu vou seguir fazendo até chegar no final da minha carreira. Lembra sempre de pular um ponto de base. Cheguei aqui no final da minha carreira e como vocês podem ver, eu não tenho um pontinho para pular. E aqui eu posso trabalhar tranquilamente os 2 pontos juntos sem ter aquele intervalo de pontos. Não vai ter problema nessa primeira carreira. Vou fazer o fechamento, estico a minha laçada, venho com a minha agulha na cabeça do meu primeiro ponto, levo toda essa laçada aqui para trás e ajusto. Agora eu vou dar início ao meu ponto fantasia, que é um ponto baixo centrado na diagonal. Para cada ponto de base, eu trabalhei 2 pontos baixos juntos. Então, no segundo ponto, que está dentro do meu ponto de base, eu vou passar a minha agulha bem no centro e trabalho um ponto baixo centrado. Volto no mesmo lugar, passo a minha agulha no centro do ponto, pesco o meu fio de altura e fecho fazendo ponto baixo centrado. No ponto seguinte, onde eu tenho meu ponto de base com os 2 pontinhos juntos, eu pulo esse meu primeiro ponto e entro aqui no centro do meu segundo. Trabalho 2 pontos baixos centrados juntos, sempre passando a agulha no centro do ponto. E esse é um ponto super fácil de fazer. Eu pulo um ponto, entro no próximo e trabalho 2 pontos baixos centrados. Pulo um ponto, no próximo trabalho 2 pontos baixos centrados. Vou repetir isso até chegar no final da carreira. E olhem só que trama linda que já está ficando. Depois de finalizar essa minha carreira, eu vou fazer novamente o fechamento com vocês. Estico a minha laçada, venho com a minha agulha na cabeça do meu primeiro ponto, levo essa laçada toda aqui para trás e ajusto. Vou passar a minha agulha aqui no centro desse meu segundo ponto, então passo aqui bem no meio, lembrando que eu sempre pego o segundo ponto, então o primeiro eu nunca utilizo. Pesquei o meu fio, coloco essa laçada no gancho da minha agulha, pesco o fio que está vindo do rolo e fecho o meu ponto baixo centrado. Volto no mesmo lugar e trabalho mais um ponto baixo centrado. Vou fazer isso novamente por toda essa carreira, sempre repetindo esse padrão que é muito fácil. E para essa peça eu decidi que vou fazer ela em 2 cores. Se você quiser fazer ela só de uma cor, não tem problema. Então aqui no final eu cortei o meu fio para fazer o meu fechamento de carreira e já vou trocar a cor.
Sempre começo a minha carreira no segundo ponto, pesco meu fio e faço novamente a mesma sequência de pontos baixos centrados, trabalhando 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base. Pula um, trabalha 2 pontos, pula um, trabalha 2 pontos. Se você preferir, pode fazer também essa peça toda colorida, porque fica muito linda. Eu vou fazer aqui aproximadamente 8 carreiras, mas você pode fazer a quantidade que desejar. E o legal desse ponto é que você pode utilizar ele em outros trabalhos, como cestos, por exemplo, fica bem diferente. Carreiras todas finalizadas, vou fazer o meu último acabamento, estico a minha laçada, venho com a minha agulha na cabeça do meu primeiro ponto, levo essa laçada aqui para trás. Passo a minha agulha por baixo dessa laçada, coloco essa alcinha que ficou aqui para trás, pesco o fio que está vindo lá do rolo, não fecho, entro aqui por baixo do meu outro ponto e trabalho ponto baixíssimo. Passo a minha agulha por baixo da correntinha, ponto baixíssimo, e faço um ponto baixíssimo para cada pontinho de base até chegar aqui no final. Cortei o meu fio e aqui eu vou simular o meu último ponto, bem como eu mostro aqui para vocês. E agora chegou a hora dos acessórios, vou colocar um botão imantado e um enfeite metálico de abelha, e esse foi o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado. E todos os materiais estão disponíveis na loja da Tecerama. Tchau!